Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a tridimensionalidade na escultura realista. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso querido intérprete Natan aqui com a gente. Oi, Natan! Vamos juntos? Então vamos lá. Objetivos da nossa aula: conhecer, analisar e apreciar as formas tridimensionais presentes no período da arte realista, levando em conta seu contexto histórico, técnicas e materiais. Então a gente vai falar um pouquinho, da tridimensionalidade na arte realista. Você tem alguma ideia, de como é uma obra realista? Já ouviu falar? Já apreciou alguma obra realista? Não? Não tem problema. Então a gente vai juntos, descobrir um pouquinho sobre as obras tridimensionais realistas. Então, tridimensionalidade no realismo. O realismo é uma tendência estética surgida na Europa durante a segunda metade do século XIX. Do ponto de vista das artes plásticas, desponta sobretudo na pintura francesa. Entretanto, também se desenvolveu na escultura, arquitetura e no meio literário, Então, o realismo vai brincar, de trazer o mais próximo da realidade à obra, seja a pintura, seja a escultura. Eles vão trazer o máximo de detalhes, trabalhando o claro, o escuro, por exemplo, na pintura, para trazer esses tons, que vão remeter à realidade também. A luz e a sombra vão estar presentes nessas obras, nessas pinturas também. Então aqui, exemplo, o autorretrato de Courbet. Então aqui traz toda essa questão do claro e escuro que a professora falou, a luz e a sombra incidindo também sobre a obra e também a questão do sofrimento ali presente, Então vai estar bem representado. E o beijo, de Rodin também, toda a questão do romance ali sendo representado de forma realista. Nas obras do realismo busca-se maior objetividade e semelhança com as coisas do mundo real, rejeitando todo tipo de visão subjetiva e ilusória. Então, não vai querer criar um ser imaginário, fantástico. Não, vai querer representar o que está vendo ali o mais próximo do real, seja através de uma pintura, da escultura, vai trazer os detalhes, Como a gente viu na escultura do Rodin, toda a questão do corpo, os músculos sendo representados. E na pintura do Courbet também, toda a questão dos traços do rosto, o claro, o escuro, como que a luz incide também sobre a pintura, vai estar ali sendo representada da forma mais realista possível, o mais próximo do real. Então, ao observar o autorretrato de Courbet, você acredita que o artista conseguiu trazer traços e cores que lembrem uma pessoa de verdade? Por quê? Então, pensa em um pouquinho sobre isso, se você acha que o artista conseguiu trazer essa realidade para essa pintura, representando essa pessoa o mais próximo do real. Sim ou não, mas por quê? Tá bom? Então, um tempinho aí para vocês pensarem e daqui a pouco a gente está de volta.
E aí, conseguiram pensar um pouquinho nessa resposta, né? Observar os detalhes, por que essa obra, se ela traz esse realismo ou não? Né? Então, essa obra traz vários detalhes, né? Olha só o braço ali, a gente percebe, né, o desenho, a estrutura, né, os fios de cabelo ali esvoaçante, a questão do olhar, né, a luz presente ali no olhar, né, o claro e escuro, né, como a luz reflete na imagem, né, a questão do sofrimento ali, do desespero presente também na obra, né? Então o artista conseguiu retratar bem através das cores, do claro e do escuro, né, essa questão realista, né, do seu autorretrato ali. Então, tridimensionalidade no realismo, você já ouviu falar em Rodin? Auguste Rodin, né, em 1840 1917, foi um escultor francês, um dos artistas mais influentes do século XX. Com 14 anos, ingressou na Escola Imperial especializada em arte e matemática, onde aprendeu a desenhar e modelar, né? Então, um artista muito importante e ali um exemplo, né, da obra, ali naquela gravura do O Pensador, né, uma obra de Rodin. Então, a primeira escultura exposta ao público de Rodin foi a Idade do Bronze, né? Então, tá ali do ladinho, observa um pouquinho a imagem. Com traços chocantes para o gosto da época, provocando grande escândalo, e houve quem o acusasse de ter trabalhado com um modelo vivo, né? Então, o escândalo por quê? Porque a obra ali, né, a escultura está nua, né? E todo o detalhe que ele fez e era tão realista que as pessoas o acusaram de estar com um modelo ali, né, para fazer essa obra. Então, por isso o escândalo na época, né, foi bem ousado para a época. Então, em 1880, recebeu a encomenda, né, de uma porta monumental em bronze para o futuro do Museu de Artes Decorativas de Paris. Então, observe um pouquinho a obra, né, a riqueza ali dos detalhes. Nela ele trabalhou durante longos anos, mas deixou-a inacabada ao morrer. Ele não conseguiu terminar essa obra, né, de tantos detalhes que ele queria fazer, acabou ficando inacabada a obra, né? Então, a obra é conhecida como a Porta do Inferno. Deveria extrair, né, seus temas da Divina Comédia de Dante, né? Então, ele tentou ali concluir, mas não finalizou a obra, né? Então, os detalhes, né, o tempo de trabalho não conseguiam finalizar essa obra. Então, observe um pouquinho mais, né, os detalhes da obra. Aqui está a imagem maior. Então, a gente tem, né, a figura ali pensando, né, o pensador ali do ladinho, as outras pessoas aqui, né, com todo o karma, todo o sofrimento, mostrando, né. Por isso o título, né, Porta do Inferno, né, então essa passagem aí para o inferno. Então, tem toda essa relação também. Agora vamos analisar uma das esculturas mais famosas do mundo e uma das obras mais célebres de Rodin. Você imagina qual é essa escultura? A professora já falou o nome dela aqui, né? 2 vezes já. Vocês sabem qual é? Pegaram aí no ar a informação? Não? Não tem problema. Então, vamos descobrir aqui qual é essa obra, né? Qual é essa escultura. Então, se você respondeu Pensador, então você acertou, né? Então, essa obra mundialmente conhecida, né, do Rodin, e traz aí o Pensador, né? O que mais te chamou a atenção nas obras de Auguste Rodin e por quê? Então escreve aí um pouquinho, né? O que as obras dele te chamaram a atenção? Por quê? O que te tocou nessas obras? O que te, né, causou surpresa nessas obras? Né? O que te mais marcou? Tá bom? Então escreve e daqui a pouquinho eu e o Natan estamos de volta.
Nessa questão, uma resposta pessoal, não tem certo e errado, né? O que mais te chamou a atenção nas obras de Rodin. Então, né, pensa aí se você não conseguiu responder, né? Observa as imagens e dá a sua resposta, tá bom? Então, a tridimensionalidade no realismo, né, ou melhor, outro artista muito importante para a escultura, não só do realismo, mas de toda a história da arte, é Camille Gauguin. Ela foi assistente de Rodin e, apesar de seu grande talento, suas obras não eram valorizadas na época. Vamos conhecer algumas de suas obras, né? Até porque a figura da mulher artista, né, levou muito tempo para ser valorizada, né? Sempre o homem ficava, né, em destaque e a mulher sempre sofrendo mais para mostrar, né, as suas obras, ter mais espaço, né? Graças a Deus isso mudou, né, e está se revendo isso. Então aqui uma das obras, né, de Camille é uma escultura em bronze representando um casal dançando, né, uma valsa, né, la valse. Então, olha só, né, a riqueza dos detalhes, né, a expressão corporal, a poesia do casal ali abraçado, né, a questão ali do figurino também ali esvoaçante, né, então bem bonita também essa obra, na escultura de Camille Claudel. Claudel. E aqui, né, outro detalhe, né, da escultura, uma obra que o abandono, né, então também trazendo essa questão do sentimento presente, né, de forma realista, um amparando o outro, né, segurando o outro na obra da Camille Claudel. Outra obra aqui, né, outra escultura trazendo também, olha, toda a questão realista, né, a estrutura do corpo e trazendo também o sentimento ali nessa pessoa que está se encontrando, né? Então, a arte em ação, eu adoro esse momento, né? É o momento que vocês vão colocar em prática o que a gente está vendo aqui no nosso vídeo, né? Então, faça uma selfie imitando a pose da escultura de Rodin, O Pensador, e compartilhe com seus colegas. Então, foca aí no Pensador, tira essa selfie e compartilha aí com seus colegas, tá bom? Vamos lá, eu vou ficar aqui só pensando.
E aí, capricharam no Pensador? Espero que sim, que tenham tirado várias selfies aí e troquem aí, mostrem para os colegas, para os familiares, tá bom? Então, continuando aqui a nossa retomada, né? O que nós vimos na aula de hoje, né? Então, nessa aula, nesse vídeo, nós falamos o quê? As formas tridimensionais, né? Com ênfase na escultura do realismo. Então, a gente viu essas obras que trazem o realismo, né? Então, o realismo propõe o quê? Uma obra o mais próximo da realidade. Então, não vai ter simbolismo, não vai ter fantasia, seres misteriosos, não. O realismo propõe uma arte mais próxima do real. Então, como o olhar está captando, trazer isso através da pintura, da escultura, a gente viu aqui através da escultura, né? Então, os detalhes dos corpos, músculos, expressão do rosto, né? O sofrimento ali aparecendo também, né, na figura de Courbet, o autorretrato. Então está muito presente no realismo, né, o mais próximo da realidade. Então apreciamos a pintura autorretrato de Courbet e as esculturas de Rodin e de Camille Claudel. Então a gente viu várias obras, né, para representar aí na tridimensionalidade na escultura realista, né? A gente falou sobre a obra do Rodin, né, outras obras, mas a mais famosa ali, o Pensador, né? Tivemos a atividade para vocês ficarem, né, igual à escultura e fotografar para trocar essas ideias. E é muito legal, gente. Pratiquem arte, porque arte é vida, tá bom? Então, bora fazer arte, hein? Espero que vocês tenham adorado aí a aula, né? Nesse vídeo nós falamos sobre a tridimensionalidade na escultura realista, né? O mais próximo do real. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!